com o coração em gratidão, vamos fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos. E assim vamos buscando a presença amiga e protetora do nosso mentor individual, este irmão de todas as horas, que está sempre a nos amparar, nos proteger e nos sustentar. Gratidão, amigo, por tudo. Vamos neste momento buscando a presença de Joana de Ângeles e Irmã Rosário, que nos recebe com muito amor e carinho sempre que adentramos esta casa, mesmo que seja à distância. E assim vamos chegando até as paragens de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus e a nossa Mãe Santíssima, rogando a ela que nos proteja, depositando o teu manto sagrado de amor e de luz sobre os ombros de cada um de nós, neste momento, nos acalentando, nos acariciando, visto que estamos carentes de tudo nestes dias que passam. Mãezinha, pegue nas nossas mãos e nos leve até Jesus, o teu Filho amado e o nosso Mestre querido. Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício que fez para encarnar entre nós, pelos exemplos e vivências deixados para que não tivéssemos dúvidas do caminho a seguir. Pegue Jesus nas nossas mãos e nos leve até Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, a quem gratos louvamos através da prece que Tu nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos.
e a amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra. Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. É uma alegria estar aqui com vocês para essa reflexão. E o tema de hoje, que nos foi proposto, é o desapego dos bens terrenos. E para dar início a essa reflexão, eu gostaria de contar-lhes uma história. Como diz meu filho, reza a lenda que Diógenes, o grande pensador, destacou-se entre os sábios gregos e chegou a ser professor, mestre, de Alexandre da Macedônia, também conhecido como Alexandre o grande conquistador. Um belo dia, Diógenes começou a se questionar acerca dos costumes da época, da sociedade, do seu tempo. E, especificamente, da questão da necessidade dos bens materiais. Bem, Diógenes resolveu então adotar uma vida, uma existência de total desprendimento. E, para grande surpresa de todos aqueles que o conheciam, ele passou a morar dentro de uma barrica, com apenas suas roupas do corpo e uma cuia, com a qual ele se servia de água, tanto para beber quanto para a sua higiene pessoal. Bem, depois de um certo tempo, Diógenes descobriu que ele também não precisava da cuia, porque se ele juntasse as mãos dele em formato de conchas, ele poderia tanto beber a água quanto se higienizar. Então ele dispensou também a cuia. Muito bem. Alexandre, o Grande, quando invadiu a Grécia, ele fez questão de visitar o seu antigo mestre. E quando ele encontrou Diógenes, ele o encontrou sentado, encostado à sua barrica, divagando nos seus pensamentos. Alexandre então dirigiu-se a ele, o cumprimentou e disse a ele: "Você sabe que todas essas terras agora me pertencem? E como eu lhe sou muito grato pelos ensinamentos que você me trouxe, eu quero lhe dar algo. Então, peça-me o que você quiser, que eu lhe darei." E houve aquele momento assim de reflexão, de silêncio, que Alexandre, olhando para Diógenes, a escolta de Alexandre também, todos ficaram ali esperando o que é que Diógenes iria pedir, Diógenes vira para Alexandre e diz assim: "Eu posso mesmo pedir o que eu quiser?" Alexandre confirma: "Sim, você pode." E Diógenes faz o seu pedido.
ele diz assim: eu desejo que você saia da frente do sol, pois você está impedindo que os raios quentes toquem o meu corpo. Alexandre nem respondeu a isso. Ele ficou sem palavras diante da solicitação do seu antigo e querido mestre. Ele olhou para sua escolta, para seus guardas, e sem saber muito o que dizer ou o que fazer, ele simplesmente montou no seu cavalo e foi embora. E deixou Diógenes ali, encostado na sua barrica, recebendo os raios solares, que era o que ele queria de verdade. Bem, eu acredito que até hoje Alexandre deve estar pensando no que Diógenes quis propor a ele, o que Diógenes quis ensinar a ele. Mas vamos nós aqui refletir sobre esse pensamento, esse desejo de Diógenes, e principalmente sobre o que ele fez acerca de se desapegar de tudo o que ele possuía. A gente tem que entender que os bens terrenos são uma necessidade. Nós vivemos num mundo de coisas, no mundo material, e precisamos de tudo que tem aqui, não é? Afinal de contas, nós temos essa necessidade de coisas, mas nós também sabemos que não vamos possuí-las e levá-las conosco quando nós partirmos desse mundo, não é fato? Muito bem. A verdade é que nós não precisamos desprezar os bens materiais, de maneira alguma. Nós, na verdade, precisamos nos esforçar para possuí-los, para tê-los. Não? Mas a gente também tem que entender que o fato de termos esses bens materiais não significa que devemos nos apegar a eles. Esses bens materiais devem ser úteis para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Isso é um ponto que temos que ter muito claro em nossas mentes. Além disso, existe uma grande diferença entre possuir e ser possuído pelos bens materiais. Ok? Um grande pensador, certa vez, disse que o tesouro dos sábios está em sua mente e o tesouro dos tolos está no seu bolso, ou são os seus bens, como queiram. Vamos refletir um pouquinho a respeito disso? É verdade que nós podemos ter esses tesouros, né, esses bens materiais, mas também, como já dissemos, nós não vamos levá-los quando daqui sairmos, quando nos desvencilharmos da matéria, quando desencarnarmos, não é? Pensando assim, nós também temos que refletir acerca das conquistas intelectuais, que são extremamente importantes para nós, porque elas geram progresso, elas geram bem-estar, não apenas para nós, mas para todos aqueles que nos cercam, não é verdade? Porque nós não somos os únicos a nos beneficiarmos dessas conquistas intelectuais. E, assim como os bens materiais, todos os recursos em nossas mãos, sob a nossa administração temporária, as conquistas intelectuais também devem servir para fomentar o nosso progresso e o progresso daqueles que nos cercam. Porque não adianta nós termos todas essas conquistas e guardarmos para nós. Elas têm que ser úteis. Nós precisamos dar uma utilidade para elas. E, de preferência, para toda a comunidade. Não é? Quando as riquezas terrenas geram ganhos honestos, né, elas geram educação, elas geram oportunidade digna para que o ser humano se mantenha, para que o ser humano sobreviva. Essas conquistas geram um bem-estar gigantesco quando nós chegamos no plano espiritual.
Mas, se não fizermos esse uso bom e generoso dessas conquistas, elas vão nos gerar dissabores tremendos quando chegarmos lá no plano espiritual. Mas as riquezas não servem apenas para o deleite, o agrado, né, daqueles que as possuem. Elas precisam envolver a todos. O homem moderno, né, na nossa sociedade atual, ele muitas vezes se deixa levar pela sede de conquistar cada vez mais, e ele acaba se esquecendo de si mesmo nesse processo. Ele sonha em conquistar o sistema solar, mas ele perde a sua paz. Ele entende cada vez mais e mais dos mecanismos da vida, de DNA, de pesquisa, para cura de doenças graves, enfermidades devastadoras, mas ele acaba se perdendo na própria existência. O homem realiza descobertas incríveis, impressionantes acerca das partículas que compõem o átomo, das ondas sonoras, sobre viagens espaciais, mas ele desfruta de uma desarmonia interior profunda, profunda. Ele sonha com o amor, mas ele se perde em paixões inferiores, em vícios extremamente destruidores. Ele anseia pela felicidade, mas ele se intoxica nos gozos mais baixos e muitas vezes animalescos que a sociedade oferece. É preciso compreender que nós temos o dever de trabalhar, tanto pelo nosso conforto e bem-estar, como pelo conforto e bem-estar daqueles que nos cercam, daqueles que estão mais próximos a nós, principalmente os nossos familiares. E não há nada de mal nisso. Muitas vezes nós entendemos como sendo essas conquistas danosas para a nossa evolução, e elas não são. De verdade, elas não são. Não há nada de errado com o dinheiro. Não há nada de errado em ter bens materiais. O mal nisso tudo está no apego que temos aos bens, ao dinheiro, enfim, às coisas da matéria. Esse é o grande problema, o apego. E esse apego às coisas materiais é um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento moral. Não há nada de errado nas pessoas desejarem o seu progresso financeiro, ou até mesmo desejar enriquecer, por que não? Não há nada de mal nisso. Desde que tudo isso seja fruto de um trabalho honesto, de um trabalho digno, de algo que lhe faz se sentir feliz e não com medo da própria consciência. Desde que o uso dessa riqueza, dessas conquistas, faça com que você ofereça àqueles que estão ao seu redor também um progresso, cada um na sua condição, mas sem negar essa participação nas suas conquistas. É preciso não se deixar levar pelo egoísmo e aprender uma matemática tão simples que Jesus nos ensinou, que nada mais é do que dedicação mais doação, igual a caridade. Não é assim difícil. Quando Jesus nos diz que não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, o que será que Ele está nos propondo? Que reflexão que Ele está nos propondo com esse tema? Quando Ele convidou aquele jovem
a deixar os seus bens materiais e seguir a Jesus, na verdade, ele estava convidando aquele jovem a praticar o desapego dos seus bens, e assim conseguir seguir os passos do Mestre. O apego é incompatível com a doação, da mesma forma que o egoísmo é incompatível com a caridade. Na realidade, Jesus pediu ao jovem que se desapegasse de todos os seus bens, como nós mencionamos. Porque ninguém pode ser caridoso e, ao mesmo tempo, apegado aos seus bens. Porque uma coisa é totalmente conflitante com a outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Allan Kardec nos diz que, se a riqueza fosse meio de perdição, Deus teria colocado no mundo a condenação para todos nós. E nós vemos que isso não é um fato, não é? Isso nos mostra que o dinheiro não é incompatível com o progresso espiritual, como muitos pensam. Devemos saber que o trabalho em nós, ou melhor dizendo, devemos saber trabalhar em nós as boas obras, porque serão elas o que realmente nos levarão para um passo mais elevado no mundo espiritual, porque são somente elas que nós levaremos para o lado de lá. Porque tudo aquilo que nós acumularmos aqui ficará. E muitas vezes ainda vai dar encrenca, não é mesmo? Com os herdeiros. Isso não tenha dúvida. Por mais simples que seja o bem deixado, se tiver dois interessados, possivelmente vai dar um problema, não é mesmo? Então, por que não desfrutar daquilo que nós conseguimos ter com parcimônia, ter com dignidade, desfrutar e dar aos outros também para que possam desfrutar? É preciso colocar limite nas nossas ambições, porque a ambição, quando desenfreada, ela se assemelha a um carro em altíssima velocidade. Sai desgovernado, atropelando tudo e todos que tem pelo caminho. Nós não podemos permitir que a ambição se torne uma obsessão. A ambição tem que ter freio, tem que ter limite. Porque, caso contrário, ela nos levará para um caminho muito ruim, para um caminho de perdição. Quando podemos ter tudo o que desejamos, mas nós temos que ter em mente que o trabalho árduo e digno é o maior caminho, é o melhor caminho que nos levará a isso. Durante a nossa existência terrena, é muito importante que todas essas conquistas ocorram. Por quê? Porque elas nos trarão aprendizado. Porque quanto mais nós conquistamos, mais nós entendemos que o desapego é necessário, que o compartilhamento dessas conquistas são necessários, né? E que isso nada mais é do que uma prova para nós. É uma prova que, quando bem realizada, quando bem entendida, só nos trará conquistas morais, que é o que de fato nos importa. Como nós dissemos, tudo que nós conquistamos aqui no planeta vai ficar aqui. Até agora eu não soube de ninguém que conseguiu carregar sua fortuna para o plano espiritual, a sua fortuna material. Ele leva, sim, a sua fortuna moral, a sua fortuna intelectual, o seu aprendizado. E isso, sim, nós levamos para o lado de lá. Mas bens materiais, não. Agora, nós estamos numa época em que é normal, é comum todo mundo falar: eu vou doar. Estamos num momento
terrível da nossa sociedade, de muito aprendizado, mas também de muito sofrimento, em que é tão comum as pessoas dizerem assim, eu vou doar isto ou aquilo para melhorar uma condição de uma pessoa, de uma instituição. É legal? É, com certeza. Mas dá uma boa olhada lá no seu armário, por exemplo, lá onde você guarda as suas roupas. Separe aquelas que você não usa mais, mas separe aquelas que estão em bom estado de uso. Aquelas que você ainda usaria para poder doar para uma pessoa, para uma instituição. Não pense você que porque você vai doar para uma pessoa menos favorecida, para um morador de rua, por exemplo, que você pode doar uma roupa rasgada, um sapato furado. Isso não é doação. Isso não é caridade, gente. Se você fizer aquela separação maravilhosa lá no seu armário, lembre-se de verificar, está faltando um botão, vamos colocar. O zíper está danificado, vamos consertar. Essa roupa aqui precisa ser lavada antes de ser doada. Vamos lavar aquela peça. Porque aquela pessoa menos favorecida merece o nosso respeito. Merece o nosso carinho. Porque ela vai receber, junto com aquela doação, o que há de melhor em nós. E como a gente disse lá na matemática de Jesus, dedicação mais doação igual a caridade. É uma caridade que estamos fazendo para com o nosso próximo, mas também para conosco. Porque toda vez que nós damos o nosso melhor, o nosso carinho, o nosso amor, os nossos melhores sentimentos para o nosso irmão, com certeza o plano espiritual nos abençoará também com essas mesmas energias. Vocês não têm noção do que é entregar algo em doação para alguém que está necessitado e aquela pessoa olhar para você com olhos de amor. Não precisa nem dizer, a gente não precisa nem escutar daquela pessoa assim, poxa, obrigado, eu estava precisando disso. Não, não há necessidade disso. O olhar diz tudo. E a mesma coisa você, quando fizer a sua doação, faça que nem nos foi ensinado, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Não é preciso fazer propaganda disso. Faça com o seu coração. Desapegue-se das suas coisas, coloque lá para que sejam doadas para uma instituição, para uma pessoa, para uma família. Leve com o seu amor e seu carinho, faça a sua entrega e seja feliz. Desapegar-se também é isso. Quando nós acumulamos bens materiais que nós não movimentamos dentro da nossa residência, as energias ficam ali acumuladas também. É preciso movimentar isso. Eu tenho demais, eu vou dar para quem precisa. Toda vez que a gente abre espaço, as energias voltam para nós. Voltam renovadas, energias de alegria, de amor. Isso é muito bom. Então vamos aprender aquela matemática que Jesus nos ensinou. Dedicação, doação, igual a caridade. Caridade para com o nosso próximo e caridade para conosco também. Muito obrigada pelos seus ouvidos amigos, carinhosos e caridosos. Fiquem com Deus, fiquem bem, cuidem-se, para que em breve possamos estar todos juntos aqui novamente. Um beijo enorme em seus corações. E assim, com os corações gratos, pelo tema de hoje, que nos traz profundas reflexões, vamos pensar sobre tudo que a nossa amiga Ana Lúcia trouxe e vamos refletir e vamos mudar, as nossas ações. Um pouquinho que a gente consegue já é um passo bem grande dado. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando uma vez mais os nossos pensamentos e vamos agradecendo a Jesus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades de aprendizado, por que passamos.
Rogando a Ti, Jesus, estenda as Tuas mãos dadivosas e amorosas sobre todos nós, sobre a humanidade, encarnados e desencarnados, envolvendo-nos no Teu amor e na Tua paz, que possamos estar firmes ante todas as dificuldades que se nos apresentam. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.